Fala galera, meu nome é Romeu e eu sou o diretor do Seminário Steber. Nós estamos aqui com mais um Momento Steber. Se você ainda não viu nenhum dos nossos vídeos, acesse o nosso canal aqui no YouTube, entre na nossa página no Facebook para que você possa estar sendo abençoado todas as semanas com os nossos vídeos. O nosso tema de hoje é sobre o que é pecado. Muitas pessoas falam sobre o pecado, nós ouvimos que nós somos pecadores, mas muitas vezes nós não conseguimos definir e não conseguimos compreender tão complexo que é esse assunto do pecado. O que é pecado? Muitas pessoas sabem que são pecadoras, muitas pessoas conhecem algo do pecado, mas muitas vezes nós temos dificuldade de conhecer esse assunto de um modo mais completo. Por quê? Quando nós falamos sobre o pecado, nós estamos falando sobre o homem, e entender o homem é uma coisa muito complexa. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 3 sobre a queda do homem. O momento em que o homem ele peca contra Deus e ali ele perde toda aquela plenitude da comunhão e nós vemos ali o desfecho dessa história. Ou seja, o pecado ele não foi projetado por Deus. Algumas correntes teológicas vão dizer que Deus ele ordenou o pecado e que Deus inclusive incitou o homem a pecar. Mas a vontade de Deus, é importante nós compreendermos isso. A vontade de Deus é que o pecado não fosse cometido por Adão e nem por Eva, e nem por todos nós. O pecado ele não deve fazer parte da nossa vida. E é importante nós falarmos sobre isso, porque o que é pecado? O teólogo Wayne Grudem, ele define o pecado como deixarmos de conformarmos à lei moral de Deus, seja em atos, atitudes ou por natureza. Deixar de nos conformarmos à lei moral de Deus. Em primeiro lugar, sobre os nossos atos. A lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, onde Moisés vai passar ali os 10 mandamentos, nos fala sobre atos pecaminosos. Ou seja, nossa primeira definição, o pecado ele é um ato. Ou seja, Moisés ele vai falar, olha, vocês não vão roubar, vocês não vão matar. Depois a lei vai dar mais várias ordenanças sobre atos que nós não poderíamos cometer. Ou seja, atitudes pecaminosas. O pecado ele pode ser um ato. Quando eu me dirijo a alguém para roubar, ou para matar, ou para fazer algo parecido, eu estou cometendo um ato pecaminoso. Então a nossa primeira definição aqui de pecado é que pecado ele pode ser um ato. A segunda definição é que pecado ele pode também estar participando das nossas atitudes. Quando nós falamos sobre atitudes, nós estamos querendo dizer que são atos que nós praticamos internamente no nosso coração. Jesus, no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulo 5, ele vai falar muito sobre essas atitudes, que muitas vezes elas não chegam a ser concretizadas no mundo real, mas no nosso coração, na nossa mente, nós já cometemos o pecado. Nos 10 mandamentos também Moisés fala sobre isso. Ele fala, olha, vocês não vão cobiçar a casa do teu próximo, vocês não vão cobiçar o servo do teu próximo, nem a mulher do seu próximo. Ora, cobiçar é um desejo do coração, é um pecado que nasce no coração. E Jesus vai falar também sobre isso. Olha, vocês não devem, Paulo ele vai falar que nós não devemos ter atitude egoísta, que nós não devemos ser inflamados pelo ciúme e nem pelas obras da carne, que muitas vezes nascem no nosso coração. E Jesus ele fala sobre isso também no Sermão da Montanha, sobre o adultério. Ele vai falar, olha, quando vocês pensarem em adulterar, quando vocês já pensarem em cobiçar, vocês já estão cometendo pecado. Ou seja, nossa primeira atitude nasce no coração. Então nós temos os atos que são concretizados e as atitudes que vêm do coração do homem. E a terceira definição vai falar sobre a natureza. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo ele fala que nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, antes de nós cometermos qualquer atitude pecaminosa, antes de nós cometermos qualquer ato pecaminoso, nós já éramos pecadores. O homem ele não precisa de fazer nada de errado para ele se tornar pecador. Pois em Adão nós somos culpados e nós somos pecadores desde Adão.
Quando uma criança nasce, ele já nasce em pecado. E Davi ele vai falar sobre isso nos Salmos. Então, a terceira definição nossa é que pecado ele é também uma natureza. Natureza da qual o Senhor Jesus ele nos tirou da servidão do pecado para que nós pudéssemos viver agora em sua graça, no reino de Deus. Então é importante nós sabermos disso, que o pecado ele também é a natureza do homem. E é por isso que a Bíblia fala que Jesus veio para morrer pelos pecadores. Por quê? Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos conta, o apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado, ele é a morte. Ou seja, o salário dos atos pecaminosos, o salário das atitudes pecaminosas. E acima de tudo isso, o salário da natureza pecaminosa que habita no homem é a morte. Nós, por natureza, nós deveríamos ser condenados ao inferno. Mas nós somos salvos em Cristo, porque Ele, o inocente, o Filho de Deus, Ele foi a nossa expiação. Ele se entregou ao nosso favor para que o nosso pecado fosse perdoado. E hoje nós somos conhecidos como novas criaturas. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia também nos diz em Romanos, no capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós não habitamos mais no pecado, mas nós somos agora, por natureza, filhos de Deus. Então, um resumo de tudo isso: o pecado, ele é deixar de nos conformarmos à lei moral de Deus, seja em atos, atitudes ou por natureza. Como vai sua vida? Como você tem vivido sua vida? Nós devemos andar longe de todo pecado. Isaías, no capítulo 59, ele nos diz que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. E o nosso pecado faz com que Deus cubra os seus olhos e não venha nos ver em um sentido e nem ouvir as nossas orações. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. E para essa dúvida, para esse problema, nós temos uma solução: Jesus Cristo, que veio e se entregou por mim e por você. Portanto, se você tem vivido em uma vida de pecado, você deve confessar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Antes, fora do pecado, o pecado só te atrasa, o pecado mata. O pecado literalmente mata. Ele condena o homem à morte e, pior de tudo, à morte espiritual. Você não precisa disso. Jesus morreu por você.